Cá entre nós, eu tenho certeza que você já ouviu falar do misterioso culto do bode na maçonaria. Bom, depois da vinheta você vai descobrir verdades chocantes sobre isso. Vamos lá? Prepare-se para adentrar o intrigante mundo da maçonaria e descobrir a verdade sobre o culto do bode. Por décadas, rumores, especulações rondam a história dessa irmandade, alimentando teorias sobre cultos sinistros e rituais satânicos. Será que há um segredo por trás dessa irmandade? Vamos explorar os fatos e mergulhar nas profundezas dessa teoria que permeia o imaginário de muitas pessoas pelo mundo. Mas antes da gente continuar, eu preciso agradecer ao Thiago pela sugestão de vídeo. Thiago, muito obrigado! E se você tem alguma curiosidade e quer fazer alguma pergunta, por favor, deixe aí nos comentários. Quem sabe não vira um vídeo. Bom, galera, esse tipo de vídeo dá um trabalhão pra fazer. Então, por favor, se inscreve se não for inscrito, curte e compartilha, nos ajude a fazer o canal ainda maior. Tá certo? Bora pro vídeo. O que você já ouviu falar sobre a maçonaria? Talvez você já tenha visto falar sobre a maçonaria em livros, conversas, em filmes. Mas o que ela realmente é? Bom, nesse vídeo eu pretendo te explicar o que ela realmente é e desmistificar algumas coisas que falam por aí. Ao contrário do que muita gente pensa, a maçonaria não é uma religião. E ela nem tenta interferir na religião dos seus membros. Muito pelo contrário, ela aceita pessoas de qualquer fé, de qualquer religião, de qualquer tradição. Basicamente, a estrutura da maçonaria é dividida entre lojas e potências. No Brasil, o Grande Oriente do Brasil é a potência mais antiga, a qual eu faço parte. E lá no site deles, a gente consegue pesquisar os requisitos para se tornar um maçom. Bora ver? Para chegar no site do GOB, basta procurar GOB no Google e pegar o primeiro resultado. Ao entrar no site do GOB, você vai poder observar esses menus aqui em cima. Vamos no Como se tornar maçom. Você pode aqui assistir um vídeo sobre o que é ser maçom e logo aqui embaixo a gente tem os requisitos. Vou aumentar um pouquinho. Então olha só, tem que ter 18 anos, se tiver uma união estável tem que ter a concordância da esposa ou ser casado no caso, tem que ser capaz de assumir responsabilidades, tem que ser um homem íntegro, tem que ter emprego, residência e domicílios fixos, lá na cidade onde você pretende ser iniciado, ou seja, não existe iniciação virtual. Olha, prestem bem atenção nisso. Agora vamos aos aspectos doutrinários. O GOB pede que tenha religiosidade, que é melhor do que religião. Basicamente, para explicar esse ponto, é o seguinte, você precisa acreditar numa força superior, num princípio criador. Mas você não precisa nomear esse princípio como Deus, como Jeová, como Alá, enfim, tanto faz o nome que você dê. E olha só que interessante, distinguir entre religião e maçonaria, provando mais uma vez o que eu disse, maçonaria não é religião. Também é preciso apresentar bons costumes, ter boa família e seguir as leis. Tem que ser receptivo a novas ideias e estar ideologicamente alinhado com a ideia de Deus, como eu falei mais cedo. Mas voltando ao nosso assunto, se a maçonaria pede que eu acredite em um Deus, de onde surgiu tanta teoria da conspiração? Tudo começou com o Papa Clemente XII, em 1738. Ele editou a bula chamada In Eminente Apostolatus Specula. Essa bula condenava a maçonaria e proibia católicos de se iniciarem por conflitos teológicos. Esses conflitos eram basicamente o relativismo religioso pregado na ordem, ou seja, você pode ter a religião que quiser e ser maçom, e também a laicidade que a maçonaria busca, ou seja, o Estado não poder se envolver com questões religiosas e vice-versa. Vocês percebem que essa bula foi editada porque a maçonaria aceita pessoas de qualquer religião e também porque, segundo a igreja, a maçonaria estava buscando reduzir o poder dela na sociedade naquela época? Depois dessa primeira bula, outros papas também perseguiram a maçonaria, como é o caso do Papa Leão XIII. É interessante perceber que não é a maçonaria que tem problema com as religiões, e sim as religiões que têm problema com a maçonaria. Bom, mas você falou e não falou do bode da maçonaria. A maçonaria adora o bode, não é verdade? A história do bode da maçonaria começou por causa de Léo Táxio, um escritor francês do século XIX, conhecido por difamar tanto a maçonaria quanto a Igreja Católica. Vamos descobrir um pouco mais? Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogando Pagés nasceu em Marsella em 1854, também nomeado como Léo Táxio, mas isso era apenas um pseudônimo.
Apesar de ter sido iniciado na maçonaria em 1885, no ano seguinte ele se tornou um escritor antimaçônico. Aliado com o Papa Leão XIII, que eu já falei anteriormente, ao longo da última década daquele século, ele escreveu um monte de livros e panfletos que condenavam a maçonaria. Ele acusava a maçonaria de satanismo e adoração a um ídolo com cabeça de um bode, definido como Baphomet. Ele publicou uma confissão de uma mulher chamada Diana Vaughan sobre as experiências dela numa seita maçônica. Só que essa mulher nunca apareceu, até que em 1897 o próprio Léo Táxio confessou a mentira que ele tinha contado esse tempo todo. Basicamente, ele estava querendo se vingar da maçonaria, da qual ele tinha sido expulso por causa de plágio. O problema é que essa mentira continua até hoje. Muita gente ainda usa o que ele escreveu como fundamento para alguma teoria da conspiração contra a maçonaria. E o mais engraçado é que algumas pessoas falam: "Ah, mas você ainda não sabe disso porque você entrou faz pouco tempo. Quando você chegar lá no grau 33 você vai descobrir tudo." O próprio Léo Táxio era aprendiz. Ele tinha 1 ano de maçonaria quando saiu. Ah, beleza. Você falou tudo isso. Mas teu canal se chama Conversa de Bode. Por quê? Calma, jovem gafanhoto. Você se lembra um tempo atrás que chamar alguém de nerd era um termo pejorativo? Estava xingando? Acontece que ao longo do tempo, esse nome se tornou um sinônimo da cultura, dessa cultura em específico. E a grande maioria das pessoas hoje em dia gosta de ser chamado de nerd. Pelo menos as pessoas que gostam dessa cultura. Com a história do bode foi mais ou menos assim. Só um segredo. Não tô dizendo aqui que todo maçom gosta de ser chamado de bode. Alguns não gostam. Apesar dos maçons que não gostam muito desse apelido, ele não é visto com maus olhos pelo pessoal do Bode do Tatame ou pelo pessoal do Bode do Asfalto, lá pelo irmão Marcel do canal Bode Pensando, ou aqui, por mim, no Conversa de Bode. E pra mim, honestamente, isso é a prova da tolerância da maçonaria. Veja, há maçons que gostam do apelido, há maçons que não gostam, e tá tudo bem, todo mundo continua se respeitando como irmão. Há quem diga que essa história do bode surgiu por causa da cultura judaica. Para quem não sabe, na cultura judaica, o sumo sacerdote escolhia no dia do perdão um bode para contar todos os pecados do povo judeu. Como o bode não vai contar para ninguém, esse bode era então solto no deserto. Só que isso é mera especulação e não tem base nenhuma. Só para deixar claro, a maçonaria não pratica nenhum culto religioso ou um culto de adoração ao diabo. Até porque isso nem existe dentro da maçonaria. A preocupação da maçonaria é pegar homens bons e transformá-los em homens melhores. Bom, eu acho que com isso a gente coloca uma pedra definitiva nessa história de bode na maçonaria. Mas se você ficou com alguma outra dúvida, quer perguntar qualquer coisa, deixa aqui no campo comentários, quem sabe não vira um vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever se não for inscrito. Continue nos acompanhando aqui no Conversa de Bode e até a próxima!